Querido Deus, nós buscamos a Tua presença porque nós desejamos receber a Tua palavra. Precisamos estar com o coração aberto, com a nossa mente ativa e o nosso espírito totalmente receptivo para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Temos Amém. que ter a disposição do apóstolo Paulo, que, que nos falou lá em Romanos, capítulo 1, verso 9, a Deus a quem sirvo em meu espírito, mediante o evangelho de Jesus Cristo. Senhor, Amém. por isso, traga a tua palavra, que ela possa tocar no nosso coração e estar envolvendo todo o nosso ser, de tal maneira que a nossa mente, vontade e emoção seja controlada por essa palavra, Amém. dirigida pelo Espírito Santo, para que nós possamos servir a Ti. Não queremos ser teóricos, Não. buscadores de conhecimento, mas queremos que a Tua palavra, de fato, afete o nosso viver. Amém. Agradecemos a Ti por essa oportunidade. Traga a Tua palavra por meio do Vitor, para que ela Amém. possa nos ajudar naquilo que nós carecemos. Ajuda-nos em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, porque nós Amém. queremos servir de uma maneira plena a Ti, de forma Amém. agradável, da forma como Tu requeres de nós. Isso. Louvamos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. É uma alegria, né, poder continuar com esse estudo que nós estamos desenvolvendo do livro de Jó. E para nós foi muito propício nós desenvolvemos isso aqui, porque traz muita luz e revelação em relação aos sofrimentos, por um lado, mas também à justiça de Deus, né? Embora talvez nós estejamos claros, né, sobre a justiça de Deus e até sobre o sofrimento, sempre nós conseguimos apreciar e aprender mais sobre a experiência do irmão Jó. Vou falar desse jeito, né, irmão? Nós estamos compartilhando isso, né, que realmente é riquíssimo, né? Que quando você se envolve com um livro da Bíblia e demanda essa leitura mais minuciosa, mais comprometida, você consegue extrair muita riqueza da leitura, né? Então, esse A20 que o Senhor nos dá de poder considerar e ponderar nas Escrituras tem beneficiado muito nossa vida espiritual. Deus seja louvado por isso, irmãos. Amém. Queria começar lendo, irmãos, de trás para frente, porque eu quero fazer uma pequena observação antes de nós começarmos. Eu queria ler com os irmãos, junto com os irmãos, capítulo 42, versículos 7 ao 9. E aqui, irmãos, é interessante, porque aqui é depois do falar de Deus. Depois que Deus falou, viu? Então, surgiram muitas coisas depois que Deus falou. Veio muita evidência de coisas ocultas e manifestou. Olha que interessante como ler aqui a leitura, né? Os irmãos acharam? Eu começo a ler aqui. Sim. Ó, eu vou ler nessa versão que é a Septuagésima. Olha como que ele vai falar. É interessante, irmãos, isso aqui. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, e nós precisamos lembrar quem que era Elifaz. Elifaz era o Temanita, lembra, irmãos? Um dos amigos de Jó, né? E nós até falamos um pouco sobre ele, né? As coisas que ele disse e tal, né? Agora Deus vai direcionar seu falar sobre Elifaz, o Temanita. E ele vai dizer assim, né? A minha ira se encendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 becerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Até aí tá bom, irmãos? É muito interessante essa leitura, né, irmãos? E o foco dessa reunião tem como objetivo desenvolvermos, né, o falar de Deus. No entanto, nós não, acredito eu que nós não conseguiremos entrar diretamente no falar de Deus ainda, né?
Porque, irmãos, esse assunto aqui é muito interessante. Agora entra um quarto personagem chamado Eliú, que aqui a ira de Deus não fala dele, fala apenas dos três amigos de Jó. Mas no capítulo 33, 32 de Jó, aparece Eliú, que era uma pessoa jovem, né? Eliú vai trazer também um discurso, vai também falar, e ainda vai dizer que ele ficou irado, né? E em todo esse falar do capítulo 32 até o 37, que posteriormente começa Deus a falar, ele vai trazer muitas informações também. No entanto, o que chama atenção aqui, irmãos, que todos os três amigos de Jó é mencionado nessa repreensão ou essa necessidade que eles tinham de oferecer holocaustos para Deus por causa da loucura deles. Então dá a entender aqui como que Eliú não falou loucamente. É como que Eliú falou palavras corretamente, porque não está mencionado aqui. Mas também existe a possibilidade, e isso deixo como sugestivo para os irmãos considerar e ponderar nas escrituras. Eu queria ler com vocês capítulo 14 de Números, versículo 29 ao 31. Isso aqui para colocar uma base para nós começar a falar, né, irmãos? Então, o livro de Números, capítulo 14, versículos 29 ao 31, né? E é interessante essa abordagem aqui, irmãos, porque nós precisamos considerar. Aqui nós precisamos lembrar que o povo de Israel já saiu do Egito por mão poderosa de Deus. E eles estavam caminho a entrar na boa terra, certo? E aqui, vamos falar assim, aconteceu aquela murmuração contra Deus dos espias que induziram ao povo e murmuraram e Deus ficou bravo com eles, né? Lembra disso? Ao ponto de Deus declarar o seguinte, versículo 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Ou como que está bravo Deus aqui, irmãos? Como também todos os que de vós foram contados segundo a toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Viu, irmãos? Então, nesse povo que murmurou, que estava um monte de gente ali, Tá dando o problema cálculo comigo dos que aí. iam morrer no deserto era de Ai, 20, gente, meu 20 anos pecado. para. Tá ouvindo, irmão? Sim, Acho, sim. acho que travou aqui do irmão Eber. Bom, eu continuo então. Aí diz assim, né? Como também todos os que de vós foram contados segundo a toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Ele caiu mesmo. É, É. Daqui a pouco ele volta. sim. E depois ele termina de ouvir se não conseguir entrar. Para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram, certo? Então, essa Certo. conta aqui, a ira de Deus, ele está mostrando que pessoas iam cair no deserto. Mas também não quer dizer que 20 anos para baixo, irmãos, não murmuraram ou não disseram algo contra isso. Como dizia assim, de 20 anos para baixo eram todos da fé, viu? Não quer dizer isso, sino que o juízo de Deus vem somente a partir de 20 anos para cima dos que murmuraram. De 20 anos para baixo, não entra nesse juízo, por causa da idade deles. Viu? Mas não quer dizer, novamente, não quer dizer que eles não murmuraram esses aqui, esses de 20 anos. Porque a gente lê isso aqui e dá a entender como que de 20 anos para cima que murmurou. E de 20 anos para baixo não murmuraram, não. Não, o juízo não veio para esse de 20 anos para baixo. Viu, irmãos? E sim veio Sim. para aqueles de 20 anos para cima. Isso, irmãos, é muito significativo. Porque nós também nos lembramos a experiência do Senhor Jesus quando ele estava debaixo, vamos falar assim, dos pais ainda, né? Ele ainda não começava seu ministério.
E até então ele estava em submissão aos pais. O próprio Senhor Jesus, ele começa o ministério dele, a idade que um sumo sacerdote assumia no Antigo Testamento, debaixo da lei, era com 30 anos para cima. Então, o Senhor Jesus começa seu ministério 30 anos para cima também. Então, isso ali é significativo, porque aqui está mostrando um princípio que Deus não vai recair sobre o juízo de acordo à idade deles. E nós lembramos que essa geração de 20 anos para baixo foram eles que entraram onde? Na Na boa terra. terra. Tá vendo? Não fica um pouco mais claro agora por que que não estava nesse juízo que Deus fez para os três amigos, não estava Eliú? É que nasceram no Provavelmente, deserto, né? exatamente, Nasceram. provavelmente, oh, entrou o irmão Heber aqui. Que bom, voltou. Acho que é ele, né? Sim, é ele mesmo. Voltou, irmão. Que bom. Deu Caiu. problema. É, É, você sabe, irmão, que eu fiz a leitura, não sei se o irmão conseguiu ler ali. 29. Capítulo 14, seu irmão leu, ou não? de número. Versículo É, de 29. números. Então, você começou a ler, foi a hora que deu problema na Ah, caiu, internet né? aqui. Então, Não, aqui não nós. caiu a Repete. internet, eu estava com um problema aqui de configuração aqui, É. não estou sabendo lidar com isso. Então, eu estou associando essa experiência aqui com a probabilidade de por que Eliú não é mencionado. Porque aqui, irmãos, no capítulo 14 de Números, versículo 29, ele vai mostrar que a ira de Deus se acende e diz assim: Nesse deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Então, a pergunta que eu fiz aqui, né? Quer dizer, então, irmãos, que de 20 anos para cima que murmuraram e de 20 anos para baixo que não murmuraram? Não necessariamente. Por quê, irmãos? O que está dizendo aqui é que o juízo de morrer no deserto não ia cair sobre os de 20 anos para baixo. E a pergunta é por quê? E isso aqui é muito interessante porque também existe a probabilidade porque Eliú não é mencionado no juízo que Deus está demandando, daquele holocausto que está demandando. Eu estou mostrando esse aspecto para os irmãos considerarem. Até porque quando você escuta vários irmãos abordando a experiência de Eliú, eles trazem uma comparação com o Espírito Santo. E eu quero mostrar outra perspectiva que é o que o Senhor me mostrou. Então eu quero transmitir para os irmãos de outro ponto de vista. Eu Pessoal, acredito que é. talvez, irmãos, talvez. Alguém perguntou algo? Não, eu ia só acrescentar uma Ah, informação, sim, irmão. porque aqui pode ver que há uma condenação, né, destes de 20 anos para cima, né? Aqui em Sim, Números não tem uma informação importante sobre essa sim. questão dos 20 anos. Então, deixa eu ler para você, né, Tá mais bom, para trazer isso à tona, né? Mas aí você continua nesse raciocínio que está muito bom. tá Aqui bom. ele fala, né? Nesse deserto cairão o vosso cadáver, bem como todos os que foram, ó, os que de vós foram contados segundo o censo, Isso. de 20 anos para cima, os quais dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis Sim. na terra, a respeito ao qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb e Josué. Quem? Esse de 20 anos. Segundo o censo, se você pegar, por exemplo, capítulo 1 de Números, versículo 45 e 46. Deuteronômio, né? Ah, não. É Não, número. Números Número. mesmo, capítulo verso 45 e 46. Muito boa essa observação. 45 e 46. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. De 20 anos para cima, todos os que poderiam sair à guerra em Israel. Interessante, muito bem. Só o que pode ir para a guerra, ou Para a seja, são guerra. os combatentes. Que, né, o censo parece que deu 560 mil homens que foram Isso. aqueles preparados. Esses não entraram. 603.550 homens. Versículo 46. É,
É isso aí, É tá? isso. Esses todos, né, que estão capacitados a guerrear. Evidentemente que há uma guerra física ali, Sim, mas é uma guerra espiritual, ou seja, aqueles que estão qualificados para a guerra. E se eles são negligentes ou não nessa missão, essa é a questão, né? sim. Sim, Muito só uma bem, irmão. informação adicional sobre isso aí, né? Fantástico, obrigado. Obrigado que realmente complementa. Isso aqui é muito positivo, Complemento. porque dentro dessa contagem que foi para a guerra está Josué e Caleb, Caleb. Galera. sim, claro. Desses todos, que foram 603.550, só dois que entraram na boa terra, né, irmão? Aham, É bom sim, ressaltar isso aí, né? Esse aí é muito bom. Só que de 20 anos para baixo, a observação que eu trouxe para os irmãos, não sim, quer dizer que eles não murmuraram. Só que eles não estavam na contagem para ir para a guerra. Mas também existe aquele princípio que ainda o próprio Senhor é um modelo, né? Lembra aham, que o Senhor Jesus começou seu ministério a partir dos 30 anos, né? E era muito significativo, porque no sacerdócio, quando começava o sacerdócio, era a partir dos 30 anos, lembra? Embora ele isso, era menor, ele ainda não estava capacitado para desenvolver o ministério. Ele assim. Então, dentro do juízo de Eliú, existe a probabilidade que nós enxerguemos, porque no 32 ele mesmo vai dizer que ele é jovem. Só que nós não falamos que idade que ele tem. sim. Agora, por que que Deus não conta dentro dos amigos, né? Porque ele também era um amigo de Jó, mas ele não é E, contar, não está dentro da contagem dos amigos, né? Pode aham. falar, irmão. E ele criticou o Jó também, né? E ele criticou o Jó, exatamente, muito bem. Ele não falou que era reto também, não, viu? É. Essa observação, irmãos, é importante porque às vezes nós trazemos interpretações sobre algo usando só versículos, né? Mas não precisamos o todo do diálogo de Eliú. E eu trouxe aqui na apresentação do slide algumas coisas para considerarmos. E essa abordagem, irmão, nos prepara para nós entrarmos na apresentação do livro que a gente vai desenvolver, né? E vou trazer aqui agora o que vem. Vou preparar aqui a câmera, então. Aqui, vamos já ver se entra. Os irmãos estão vendo aí? Ainda não. Sim, não, está aparecendo. É o falar de Deus aí, irmão. Ah, sim. Então, falar de Deus, né? Aí eu vou colocar, então, aqui. Vamos ver se consigo colocar aqui. Deixa eu ver. E aí, os irmãos estão vendo? Não, Não, só você e o falar de Deus e umas bolinhas do lado aí. Mas você tem só a imagem grande agora, ou não? Só não. pequenininho. Não, está Tá aparecendo dentro da sua você e imagem. tem aí um círculo aí azul com quatro bolinhas. Sim, a pergunta é se ele está grande ou está pequeno para Não, vocês. está grande, Tá nós estamos grande? embaixo e está Opa, ocupando a parte superior. tá. Esse aqui é o slide que a gente pondera sempre para falar, né? Então, o falar de Deus. Embora o título seja o falar de Deus, eu acredito, irmãos, que não vamos conseguir entrar no capítulo 38. Porque o capítulo 38 até vai ser o desdobrar do que Deus falou. E a gente não pode, numa hora, trazer tudo o que vamos desenvolver. Então, eu peço a gentileza dos irmãos que nós possamos mais uma reunião para terminarmos o livro de Jó. Não sei se os irmãos aprovam, o que vocês Sim, acham. mas claro, Tá bom, claro. então. E aí vai ser muito bom, porque realmente eu gostaria de desenvolver mais sobre o falar de Deus, que é muito revelador. No entanto, vamos começar então aqui falando. Vamos ver se ele abre aqui. Bem, aqui, irmãos, é a manifestação da justiça de Deus, né? Então, o que estava em jogo, os irmãos sabem, era se Deus tinha se manifestado ou manifestado sua justiça no sofrimento de Jó. Isso que estava sendo colocado em dúvidas, né? Que nós vamos tentar desenvolver justamente dentro do diálogo que foi falado dos amigos, né? Antes de nós entrarmos, eu queria considerar esse salmo com os irmãos, Salmo 37, 23 e 24. A Lília compartilhou para mim e eu gostei demais, né?
Olha que lindo, irmãos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aqui esse termo bom, na outra versão fala-se dos homens justos, tá? Mas aqui ele fala um homem bom, são confirmados pelo Senhor e deleitar-se-á no seu caminho. Ainda que caia esse homem bom, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com suas mãos. Então, embora, vamos falar assim, embora Jó estivesse numa situação tão conflitiva como ele estava vivendo, tão confuso, e em tanta escuridão e tanto sofrimento, ainda o Senhor estava sustentando ele com suas mãos, viu, irmão? Isso aí é muito importante nós declararmos, viu, irmão? Prosseguir aqui. Aqui nós temos, irmãos, o terceiro ciclo do diálogo. Vocês sabem que nós abordamos isso na reunião anterior, que os diálogos consistiam que falava um e o outro respondia, né? Logo após, levantava outro amigo e falava de novo, né? Aqui, no capítulo 26 ao 31, é uma resposta de Jó à humildade e encerra suas palavras com defesa de sua integridade. Jó defendendo-se, né? E nós lembramos que ele não ia abrir mão de seu posicionamento. E ele estava até frustrado com os amigos, né? Capítulo 32 ao 37 é Eliú. Esse aqui é a questão, irmãos. Lembra que nós abordamos anteriormente Eliú, né? Quem que era Eliú? Um jovem que até então só escutava. Ele não estava falando nada, né? Esses três amigos falaram. Jó respondia. E como que estava Eliú? Caladinho, não falava nada. Em silêncio. Então, ele critica tanto Jó quanto os três amigos, defendendo a justiça de Deus e apresentando uma nova perspectiva do sofrimento, sobre o sofrimento. Aqui, irmãos, em Jó 32, versículo 2 ao 12, olha aqui. Eliú, filho de Baraquel, da cidade de Bus, da família de Ram, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Então, ele, irmãos, ele vai usar uns termos aqui, quer ver? Vamos ver se está aqui. Olha, irmãos, Jó 32, 8 a 10. Não sei se os irmãos estão ali com a Bíblia aberta, mas considera ali, entra ali na Bíblia, por favor, na sua Bíblia, e entra lá no capítulo 32. E lê junto comigo esses versículos aqui. Versículo 8 e na diante, né? Na verdade, há um espírito no homem, ele vai falar, né? E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem no que é direito. Assim digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei minha opinião. Olha! Irmãos, você sabe que uma coisa que eu fiquei rindo aqui, né? Não sei se os irmãos têm a mesma impressão, mas tem momentos que nós ficamos, como dizer assim, você está diante de uma situação, você está passando por algo e a pessoa vem te dar uma exortação. Já aconteceu com você? E ele fala e fala, mas você fica olhando para si, ele não entende o que está acontecendo, não consegue, né? Eu imagino o Jó, quando Eliú abriu a boca, irmão, é o que eu imagino, né? Ele olhando a ele, assim, você ainda não tem experiência, porque ele vai falar do sofrimento como se fosse que alguém que experimentou sofrimento. E ele vai falar dos sofrimentos como se fosse que ele já passou ao mesmo nível de sofrimento que Jó passou, ou que Jó estava atravessando. Então, eu vejo isso, irmão, como um orgulho escondido detrás das palavras, ou como uma manifestação de uma justiça própria nele, que muitas vezes, trazendo para a nossa experiência, irmãos, às vezes nós não conseguimos distinguir estas coisas. Porque esses estão ocultos até para nós.
detrás das nossas palavras, quais são as motivações reais que infundem o nosso diálogo, nossas palavras. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque na experiência de Eliú, nós vamos entender muitas coisas. Quer ver? Jó 36, 3 ao 4. Aqui eu coloquei na versão King James, né? Atualizada, King James atualizada. De longe vem a minha sabedoria. Olha o que ele vai falar, irmão. Eis que o meu Criador atribuiu justiça. Ou seja, ele está mostrando que ele está confiando na justiça de Deus. Mas no versículo 4, irmãos, pois na verdade as minhas palavras não serão falsas. Diante de ti está alguém com conhecimento e mente sã. Não é arrogante, irmão, falar isso? Um Sim. jovem que não tem experiência da vida ainda, né, irmão? Tá diante de uma pessoa que está vivendo isso, você vê, é muita arrogância. Claro, irmãos, eu não estou desmerecendo tudo que ele falou, porque ele falou Viu, muitas coisas, né? viu, Vitor? Sim, irmão. Esse versículo aí na versão Ara é Sim, interessante. Ele fala assim, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. é. Contigo está quem é senhor do assunto. Eu sabe que quando eu lia na versão Ara, eu achava que ele estava se referindo a Deus, irmão. Mas quando eu li aqui na versão King James e na. É, Então, eu achava que ele estava se referindo a Deus. Mas quando eu fui ler não, nessas tá se versões, referindo a ele mesmo. estava se referindo a ele mesmo, irmão. Você não acha que a arrogância? Por isso que às vezes a arrogante. gente lê assim e passa por batido, né, as coisas, né? Uhum. Isso aqui, irmãos, é muita arrogância. Olha que fala aqui, irmãos. Ó, quer ver? Ó, eu tô ainda, quer ver mostrar para vocês aqui? A verdadeira sabedoria é sempre humilde e reverente a Deus. Provérbios 11:2 e Tiago 3:17. Algo que Eliú não demonstrou em suas palavras, viu, irmãos? Provérbios 11:2 diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, ele está falando com soberba e não está expressando sabedoria de Deus aqui. Tiago Uhum. 3:17. A sabedoria, porém, lá do alto olha só, irmãos, é primeiramente o quê? Pura. E quando fala pura, irmãos, ele mostra das motivações, não tem uma motivação própria detrás das palavras. Pura é apenas expressando o que Deus fala, viu? Depois, que mais? Pacífica. Que mais? Indulgente. Olha só, tratável. Outra coisa, irmão, plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial, sem fingimento. Olha que impressionante, irmão. Isso aqui é muito revelador para nós. Eliú acusa a Jó de injustiça ao defender e de falar contra Deus. Ele está acusando, viu, irmãos? Ah, Mas essas acusações não são verdadeiras. Deus, posteriormente, no capítulo 42, 7, o que Deus vai falar de Jó? Lembra, os irmãos? Nós limos o 9, né? Ó, o que ele vai falar aqui no 42, 7. Ó, vai falar assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar, esse aqui nós limos, né? Ó, já aqueles palavras, o Senhor disse a Elius: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como quem? Como o meu servo Jó. Viu, irmãos? Eliú demonstra que não conhece a justiça de Deus. Embora ele vai falar da justiça e ele vai retribuir as coisas a Deus, ainda detrás das palavras que ele vem falando, irmão, não contém as palavras de Deus. Contém sentimentos, emoções, ou talvez percepções que ele tem. Também, assim como os outros três amigos, ele está colocando um posicionamento dele mesmo. Jó 33, 5, 6. Se podes, contesta-me. Dispõe-te bem as tuas razões perante mim. Apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és. Aí ele vai dar o posicionamento. Olha, não se haja sábio não, viu, Jó?
eu sou igual a você. Ele se coloca no mesmo nível. Eu sou barro igual a você, né? Essa detrás dessas palavras, você está vendo o que ele está querendo dizer, irmãos? Não sei se os irmãos estão conseguindo entender o que estou tentando passar para os irmãos, né? Sim. Mas é muito significativo. Isso aqui, irmãos, eu trouxe só para nós considerarmos. Nós já vamos continuar aqui na abordagem, né? Vocês percebem, irmão, que é interessante esse diálogo aqui? A gente, sempre que eu escutei de Eliú, trazia uma aplicação muito favorável, como que dentro dos três que falaram, e até o próprio Jó, foi ele que trouxe o caminho preparador para Deus falar, né? Eu já penso diferente. Acho que depois que Eliú falou, aí Deus falou assim: não, deixa eu falar, porque o negócio tá feio aqui. Eu tô vendo assim dessa maneira agora, né? Mas, irmãos, é interessante essas coisas, porque o problema está dentro do falar dos amigos e o próprio Eliú. Detrás de isso, irmãos, não expressa a justiça de Deus. Pelo contrário, detrás das palavras deles, põe em dúvida, ou vamos falar assim, não põe em dúvida, eles vão enquadrar a justiça de Deus da maneira deles pensarem. Entende a dificuldade? A dificuldade quando a gente tem um posicionamento de algo, e eu escutei, os irmãos já escutaram isso, né? Isso aqui é a verdade. Já escutaram isso, a frase? Quando a Uhum. pessoa recebe uma revelação que ninguém tem, só ela. O que que te lembra isso? Isso te lembra arrogância, irmãos. Dizer que só a pessoa tem revelação de Deus e que as outras pessoas não têm. Que só o que ele fala expressa ao falar de Deus. Ou perigo, irmão, detrás disso. Por isso que precisa falar muito a nosso coração as palavras que nós falamos como uma verdade. Eu sempre teve esse cuidado de dizer, irmãos, esse é o que eu vejo, é o que o Senhor me está mostrando. Eu não posso afirmar, irmãos, isso aqui é a pura e exclusiva verdade. Embora, quando se trata da verdade do Evangelho, nós tenhamos claro e podemos até abraçar juntos, mas tem pontos, às vezes, de vista que nós ficamos como exclusivistas. E nós vivemos essas experiências do passado onde o exclusivismo cerca, como dizia assim, enquadra Deus em algo. Você vê como dizia a expressão, vou falar uma expressão, a arrogância de alguém dizer que os demais não são irmãos e só nós aqui que temos a verdade. Não acha uma arrogância de uma pessoa falar isso, irmãos? É muito forte, muito perigoso, porque detrás, olha, as rações da ira de Deus, e aqui eu peguei num livro que estava lendo, as rações da ira de Deus contra os amigos. Olha aqui, falsa representação de Deus. Ou seja, no posicionamento deles, embora era a luz que eles ganharam, e essa tentativa insistente e forçada estava enquadrando a Deus dentro dos valores deles. Então, a experiência dos três amigos é muito significativa. E ainda mais Eliú, irmãos. Eliú está junto nessa consideração, viu? É interessante, ó. Irmãos, outra coisa. Acusação injusta contra Jó. Porque, embora Jó tenha uma certa atitude de se justificar e tudo mais, nós precisamos lembrar o que Deus falou dele. Nós não podemos arrancar o que Deus falou de Jó. É um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E no final do livro, ele vai elogiar que ele não pecou novamente. Ele vai falar, ele falou retamente novamente. Então, detrás daquela justificativa insistente de Jó, irmãos, ele nunca pecou contra Deus. Ele errou no julgamento e Deus vai reclamar isso no capítulo 38, que nós vamos tentar desenvolver totalmente isso aí, se o senhor permitir, para deixar bem claro isso aí. Essa perspectiva que eu estou passando para os irmãos é diferente do que nós já ouvimos, mas é a luz que eu ganhei.
Então eu também vou falar novamente. Não vou dizer que isso aqui é explicitamente tudo isso, mas o que o Senhor está me mostrando. Então nós precisamos ser sempre assim. Se o Senhor está te mostrando algo, não quer dizer que aquilo que o Senhor te mostrou é totalmente verdadeiro. E que os outros que estão falando ali, por ali, isso não tem a verdade. No momento que eu julgo dessa maneira, eu mesmo já estou dentro da arrogância, da insubmissão a que Deus quer estar fazendo. Porque, irmãos, Paulo ele vai expressar essas palavras depois que ele diz, né, no capítulo 11 de Romanos, depois de tudo que mostrou, né, que Deus permitiu a dureza do coração de Israel e manteve nele isso aí para ter misericórdia de todos. Olha, quem que vai ensinar Deus? Quem lhe disse, faz isto? Ele vai dizer isso. E dentro do conceito, irmãos, isso aqui é muito rico. Nós precisamos sempre lembrar isso. Os meus caminhos e os meus pensamentos não são o vosso. Lembra? Isaías 55:9, né? Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos. Irmãos, graças ao Senhor, porque hoje nós temos essas escrituras e o Senhor está abrindo essas escrituras para nos revelar aquelas coisas que ainda nós não enxergamos. E uma coisa que é humilde, irmãos, é quando nós dizemos assim: eu quero mais ainda. Eu vejo isso, mas eu quero mais. Então, aquela atitude de Jó, nós precisamos aproveitar aquilo. Quem que é a atitude de Jó? Que ele levar a sua causa para que Deus responda as suas perguntas. Não era isso? Ele fazia perguntas e seus amigos não conseguiam responder. Mas depois Deus aparece no redemoinho e ele vai responder para ele de tal maneira, irmãos, que dentro daquele falar de Deus não existe uma explicação de por que ele está sofrendo. Isso que me chamou a atenção. Bom, o falar de Deus tem que trazer, ó, no mínimo tem que dizer assim, ó, Jó, eu estava falando com o diabo e fizemos um teste com você. Desculpa aí, mas era necessário para provar que você realmente era tudo que eu falei, né? Mas veja bem, Deus não falou isso com Jó. Mas o falar de Deus produziu arrependimento para Jó. Que impressionante, irmão. Isso, irmãos, é maravilhoso, né, irmãos? Vamos prosseguir aqui que eu fico empolgado e eu não vou mais, né? E aqui o último ponto aqui a motivação porque Deus ficou bravo com os três amigos, a presunção em falar por Deus, viu, irmão? Eu lembro que os irmãos também lembram, né? Tinha uma pessoa que falava assim: Deus está falando com você. Então as pessoas tinham que se sobreentender que quando essa pessoa falava, era Deus falando. Puxa, que terrível, irmão, nós falar isso, né? É realmente chegar no fundo do poço de alguém espiritualmente falando, irmãos. Porque é muita arrogância achar que nossas palavras é Deus falando. Deus nos fala por seu filho nesses últimos dias, né, irmão? Graças a Deus por isso. Que as palavras de Deus estão abertas para nós, porque Deus é um Deus que fala. Nós não podemos deixar de mencionar isso. E ainda não vou entrar nesse assunto, né? Mas vamos prosseguir aqui. Olha o nosso irmão Mauri tá aí, ó. Graça e paz, Amém, irmão. irmão. Graça e paz. Depois o irmão escuta essa parte anterior para poder se Amém, irmão. localizar ali, muito bom. Mas maravilhoso. Continuar aqui na exposição. Irmãos, aqui então nós precisamos agora desenvolver a justiça de Deus, né? É, ela foi sempre manifestada, irmãos, ou só na plenitude do tempo com seu filho que ela foi manifestada? E nós precisamos trazer memória, irmãos, porque está escrito: a justiça de Deus sempre foi patente e manifestada. Oh, glória a Deus por isso, irmãos, porque Deus manifestou sua justiça. Logicamente que no Antigo Testamento era sombras e figuras, mas no Novo Testamento, na plenitude do tempo, Deus revela plenamente a sua justiça. Vamos prosseguindo aqui. Oh, no Antigo Testamento, irmãos, nós precisamos lembrar esse versículo, Amós 5:24, né? Mas corra o juízo com as águas e a justiça como um rio impetuoso. Olha que frase linda, né? Corra o juízo como as águas.
E a justiça não é como água só, é como um rio impetuoso. Oh, irmão. Você vê que rico isso aqui de Amós? Isaías 42, 4, né? Eis o meu servo a quem sustenho, e o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus o meu espírito sobre ele, e ele traz justiça para as nações. E aqui ele está fazendo um preanúncio daquele que ia trazer a plena manifestação da justiça de Deus. Embora no Antigo Testamento, na antiga aliança, nós temos a manifestação da justiça de Deus em Gênesis 4, 9 ao 12, né? O julgamento de Caim por matar seu irmão Abel, né? Nos lembramos. Quem que foi falar com Caim, né? Não foi um pregador, não foi um evangelista, foi o próprio Deus que falou com ele. E nas palavras que Deus falou, manifestou a justiça de Deus. Por um lado, irmãos, Deus deixou em evidência que a justiça de Deus estava sendo revelado na Abel. Porque Abel, na prática que ele estava fazendo, estava manifestando justiça. Irmão, sempre que a justiça é tratada, isso aqui guardem no coração. Sempre que você vê a mão de Deus sobre a injustiça, é porque ele manifestou sua justiça através de alguém. Viu? Ó, Deus recaiu a justiça sobre Caim, expulsando do jardim. Por que que Deus pôde fazer isso? Porque através de Abel, Deus manifestou a sua justiça, irmão. Não é extraordinário isso aqui, irmão? É maravilhoso. Aqui, né, na amarelo eu coloquei Gênesis 5, 7, né? A corrupção dos homens e a justiça do dilúvio, né? Eu sempre falei assim, né? Por que que Deus pode trazer juízo para aquela geração que o Senhor declarou, né? Não contenderá mais meu espírito com o homem, porque o tá se tornou carne. E aí o Senhor prometeu que ia desaparecer aquela geração. Mas por que que Deus pode fazer isso? Sabe por que que Deus pode fazer isso? Versículo 8 e 9 do capítulo 6 de Gênesis. Está aqui em amarelo. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem? Era um homem? Me ajuda, irmãos. É justo e íntegro entre os seus contemporâneos, né, que fala, né? Não é rico, né, irmãos? Noé era um homem justo. Ô, irmãos, aqui quando você vai lá em Segunda de Pedro, lembra que vai falar Segunda de Pedro, capítulo 2 de Jó? Eu lembrei agora. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ele vai falar de Noé, perdão, né? Eu tô falando Jó aqui, mas é Noé. Capítulo, vamos ver. Versículo 5 do capítulo 2 diz assim: E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Viu, irmãos? Sempre que Deus demanda seu juízo, é porque Deus está manifestando sua justiça através de alguém. Esse é o princípio que nós precisamos ver no Antigo Testamento. E por último, nós temos o exemplo de Abraão. Lembra de a intercessão de Abraão pelo Sodoma? E aquele nós lembramos que Deus trata Abraão como um amigo, né? E ali o amigo ele fica com medo de falar com Deus a respeito dos justos. E aí ele começa a falar com ele: Senhor, se tiver 50 justos, destruirias aquela cidade junto com o ímpio, junto com o justo? Aí o Senhor fala: Não, eu não vou fazer. E aí ele vem contando regressivamente, né? Até chegar a 10. Aí o Senhor fala: se tiver 10, também não vou destruir um ímpio com um justo. Olha que impressionante, irmãos. A justiça de Deus antes da lei de Moisés é uma justiça que se manifesta tanto no julgamento
como na misericórdia. Como nós precisamos ganhar mais luz sobre isso, irmãos. Porque de tal maneira Deus amou o homem. Irmãos, de tal maneira Deus mostrou a sua misericórdia, irmãos. Porque ele, como disse Hebreus, irmãos, ele não salvou os anjos que se rebelaram. Não socorreu aos anjos. Mas ele teve misericórdia de nós, irmãos. Em Cristo Jesus. Nós que estávamos como inimigos, debaixo da ira de Deus, prontos para cair sobre nós a ira dele, fomos socorridos, irmãos. Fomos justificados. Oh, irmãos, fomos aproximados de Deus. Não é rico isso aqui, irmão? Eu não sei se os irmãos estão conseguindo. Eu estou aqui quase entrando na. Quase estou entrando aqui, irmãos, para abraçar vocês aqui. É muito rico isso aqui. É maravilhoso, irmão. Eu falo para vocês, confesso, irmãos. Quando a gente fala da justiça, nós precisamos valorizar demais o que Deus fez conosco, irmãos. Você sabe que me lembrei de Abraão, né? Isso aqui não fez no slide, mas eu me lembrei de Abraão no capítulo 15. Você que lembra aquele diálogo? No capítulo 15, ele estava triste porque não tinha descendência e tal, e aí começou a falar com Deus, de repente ele vai mostrar, vai fazer um spoiler para ele, né? Vai dizer, ó, você, tua geração vai se multiplicar, vocês vão ser um povo, vão ser escravizados lá no Egito. Mas depois, quando você sair do Egito, ele faz um resumo assim rapidinho para Abraão, do que ia acontecer com sua geração. Ele que estava sozinho, preocupado, de repente ele falou assim: vão ser uma nação e vão ficar escravos lá no Egito, mas depois vão voltar. E aí, aquelas terras estavam tomadas pelos os cananeus ali, lembra? E o Senhor disse uma declaração que eu fiquei muito grato, né? Essa declaração, porque ainda não se encheu a iniquidade dos amorreus. Ele fala isso, irmão. Essa medida, irmão, você sabe que ele quer dizer muito, irmãos. Porque Deus está tendo misericórdia das pessoas. Ele é longânimo e não quer que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento de Deus. A longanimidade do Senhor não se estende só para os ímpios, é para nós também. Porque nós precisamos alcançar a medida da estatura de um varão perfeito. Deus quer isso para nós, irmão. Por que nós estamos respirando para ganhar dinheiro aqui, para multiplicar nossos bens e tal? Não, irmãos, para conhecer Cristo. Se nós ainda estamos respirando, vivendo aqui na terra, é para alcançarmos Cristo cada dia, irmãos. Para conhecê-lo, irmãos. Embora nós vamos ter tempo de conhecê-lo mais, mas esse é o tempo de nós chegarmos à maduridade. Deus deseja que nós alcancemos o pleno conhecimento de Cristo. Eu falei outro dia, irmãos, nós não estamos ainda aquém, né? Nós estamos muito aquém do que Deus quer. Aquém e além, né? Aí precisamos disso, irmãos. De nos apegar com mais firmeza essas verdades ouvidas e delas jamais nos desviarmos, irmãos. Mas acontece coisa na nossa vida que rapidinho nós caímos fora, irmãos. Puxa, como descuidamos nossa vida. Nessa experiência, eu falo por mim, irmãos. A nossa experiência é acontece coisa na nossa vida, ficamos tão preocupados conosco que esquecemos do Senhor. Isso é interessante, nós estamos falando de Jó, né? Irmãos, o sofrimento de Jó tem um objetivo. E nós vamos tentar, através da palavra de Deus, mostrar claramente isso, né? Deus seja louvado. Vou continuar aqui, que eu fico empolgado. Ô, irmãos, aqui no Novo Testamento eu separei esses versículos aqui, mas, irmãos, se nós formos falar da justiça de Deus no Novo Testamento, não vai alcançar a reunião. Eu falo para vocês. Porque é demais. É muito rico, é muito profundo. E nós precisamos estar familiarizados. Quando nós falar. Quando alguém te pergunta, irmãos, você pode falar alguma coisa sobre a justiça de Deus? Você tem que ficar bavando assim, para falar dessa justiça de Deus. Porque você é alguém que experimentou essa justiça. Você não está falando de sim calça de conhecimento, assim que fala a frase? Você está falando porque você é alguém que experimentou a justiça de Deus em Cristo Jesus! Aleluia! Romanos 3, 21, 24, irmãos. Desculpe a empolgação, mas é necessário. Versículo 21. Mas agora, sem lei,
se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Tem uma versão que é melhor, que diz que todos pecaram e estão impedidos, impossibilitados de participar do que Deus é, privados do que Deus é. Nós estávamos falando com o irmão Genaro hoje à tarde, e foi muito boa a comunhão, porque nós abordamos sobre o que era a circuncisão. E a circuncisão é muito interessante, porque quando você vai lá no Antigo Testamento, era uma prática muito valorizada pelos judeus, né? E qualquer um que queria ser do povo de Deus tinha que se circuncidar. Não tinha esse negócio ali. Mas você sabe que, me lembrei, se os irmãos querem ir comigo, por favor, capítulo 4 de Romanos, vamos rapidinho lá, antes de continuar. Romanos, capítulo 4, versículo 16. Olha que lindo esse aí, irmãos. Olha o que vai falar. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente aqui da lei, mas também aqui da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós, né? Aqui fala essa versão, de todos os que creem, fala a nota, né? E você sabe, irmãos, que é interessante que Abraão, ele foi chamado por Deus, né? E ele creu a Deus. E esse chamamento de Deus, esse falar de Deus, fala assim: sai de tua terra e vem para a terra que te mostrarei. E ele creu em Deus e saiu dessa terra. Isso, irmão, foi contado como justiça. Quando Deus fala para ele que ia fazer uma descendência que numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar, ele creu em Deus, irmão. E isso lhe foi imputado para a justiça, ou foi lançado para a justiça. Por isso que ele é o pai dos que creem. Ele foi chamado para sair. Irmãos, não fomos chamados para pertencer a ele, irmãos. Não fomos chamados para sair deste mundo e estarmos em Cristo. Por isso que Colossenses é muito categórica. Se você morreu, se você ressuscitou, pensai nas coisas do alto, buscai nas coisas do alto, onde Cristo vive, ué. Não é assim, irmão? Isso é assim, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, seremos igualmente manifestados juntamente com Ele. Que esperança gloriosa, irmão. Você sabe que são versículos muito conhecidos, né? Mas aqui ainda no 17 fala assim, como está escrito, por pai de multidões, muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, a saber Deus, a qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Irmãos, é impressionante, eu estava considerando isso aqui, quando ele vai falar com os saduceus, o Senhor Jesus, né? E os saduceus não criam na ressurreição, né? E aí o Senhor vai criticar, não criticar, ele vai mostrar que eles erram porque não conhecem as Escrituras e não creem no poder de Deus. E ele vai fazer dizendo assim, Deus é Deus de vivos, falando de quem? De Abraão, Isaque e Jacó. Você vê como que a fé, irmãos, a fé te coloca nas coisas claras diante de Deus. Assim, para os judeus, Abraão, Isaac e Jacó morreram, mas para Deus você está vivo. Assim é a fé, irmãos. Quando você está na fé, você não pergunta quem que subirá ao céu ou quem vai descer. Não pergunta, você crê. Você vê como nós precisamos cada vez mais nos apegar àquelas palavras que saem da boca de Deus. Isto é justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Hoje, na nova aliança, irmãos, a justiça de Deus se manifestou claramente na pessoa de Cristo. Essa justiça de Deus se revela na pessoa de Cristo, na obra e pessoa dele. Essa justiça, irmão, coloca
elimina, lembra que são duas coisas sempre? Sempre que há a justiça de Deus, há juízo. Lembra disso? Juízo para punir, mas também para manifestar. Quando Deus executa seu juízo sobre seu filho, manifesta a justiça de Deus, porque na execução do filho está trazendo, irmãos, o juízo sobre a raça humana, sobre aquele homem que tem o pecado nele. A justiça de Deus revela, manifesta o que Deus é, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus não traz a um filho adotivo, né? Lembra falamos outro dia? Deus nunca vai pegar um filho adotivo para atrair para o filho dele. A filiação é um filho legítimo em Cristo Jesus. Irmãos, a justiça de Deus nos tornou filho de Deus em Cristo. Por um lado, executou o homem que é pecador, mas por outro lado, criou um novo homem em Cristo Jesus. Porque todos pecaram, irmãos, todos pecaram. E aqui está incluindo, sabe quem? Nós estamos no mesmo assunto, viu? É o livro de Jó. Todos pecaram. Irmãos, aunque talvez esses irmãos que está falando aqui dos três amigos, de Eliú, do próprio Jó, não tivessem clareza do que realmente significa pecar, porque para eles o conceito pecar é muito limitado. Para eles, naquele tempo, ainda não estava revelado em sua plenitude o que significava o pecado. Pecado para nós hoje, irmão, não é o que você faz. Se nós estivermos lá perto de Jó, nós vamos mostrar para ele, Jó, pecado não é o que você fez de errado, Jó. Pecado é você ter nascido. Olha que coisa. E aí nos lembra um versículo que diz em pecado, me gerou minha mãe, não lembro onde que está esse versículo, não sei se o irmão lembra. É em Salmos, acho que é, né? É, a Lília lembrou aqui. Em pecado me concebeu minha mãe. Diz. Porque capítulo 12 de Romanos, capítulo 5, versículo 12 de Romanos, nos disse claramente, irmãos, que por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte passou a todos. Então, todos pecaram. E estão impossibilitados, não porque eles fizeram coisa errada, Jó. É porque você nasceu de Adão, Jó. Se estivermos ali, nós vamos falar com ele, né, Jó? Vamos colocar nosso braço assim, falar assim, irmão Jó, não fica preocupado, você não é pecador, você não fez pecado, você é pecador. Você não praticou pecado, Jó, porque os amigos estavam querendo insistir com Jó, né? Lembra? Insistia que ele pecou, que ele pecou, que ele pecou, e ele dizia, não pequei, não pequei, não pequei. E os amigos falaram, não, você pecou. Aí veio Eliú, que ele tinha um falar um pouquinho mais alto, né? Que ele é um jovem muito, como dizer, impetuoso. Ele também disse para Jó: Você pecou, Jó. Mas, irmãos, não é o que nós fizemos que nos faz pecador, não é o que nós praticamos, é o que nós somos. Todos os que nascem de Adão estão debaixo da ira de Deus. Irmãos, parece uma história já repetida, né? Mas quanta luz nós precisamos ainda ganhar? Você se consegue ver ainda como alguém pecador? Ou como alguém que não tem mais remédio? Porque a gente sempre tenta melhorar, né? Eu falo por minha experiência, quer ser melhor, né? Mas capítulo 2, versículo 24 de João, nos diz que muitos tinham crido no Senhor, né? Pelos sinais que ele tinha feito. Mas ele mesmo não se confiava a eles porque os conhecia a todos. Lembra dessa expressão? Ô, irmãos, o Senhor conhece a todos. Aí o problema é que nós não conhecemos muitas vezes. E nós olhamos para nós com um olho diferente dos outros. Os outros são assim, mas eu sou um pouquinho melhor. Eu não falo, né? Mas tenho a sensação, não tem? Eu sou assim, irmão. Eu tenho a sensação meio puritano, né? Não sei se está certa a palavra, mas eu estou fazendo força de ironia aqui, né, irmão? Mas eu estou tentando passar para os irmãos sobre a justiça de Deus na nova aliança, e é muito rico, é muito abrangente, e nós podemos gastar toda a noite aqui para falar da justiça de Deus, né? Ou o tempo foi embora, irmãos.
Foi mesmo, hein? Puxa vida. Vamos ver se dá para continuar. Eu acho que tá bom até aqui, né? Depois nós continuamos. É, nós podemos continuar na próxima reunião para terminar definitivamente o livro de Jó, tá? E como eu falei para os irmãos, o foco era o falar de Deus, não era? Não falei nada do falar de Deus, tá vendo? Não tem tempo mesmo, viu? Mas graças ao Senhor por isso. Deus seja louvado, irmãos. E eu paro por aqui, então. Deus seja louvado. Amém.